A Prefeitura de Balneário Pissarras firmou um acordo com o Ministério Público para a implementação do transporte público até julho de 2023. Além de garantir o direito do cidadão de ir e vir, a gestão acredita que a decisão venha somar com o desenvolvimento que o município vive. O secretário de Planejamento, Rodrigo Morimoto, detalha como foi a negociação junto ao Judiciário e Ministério Público. É um passo completamente importante, né? Até para a estruturação dos serviços públicos. A questão do transporte coletivo foi uma ação que iniciou em 2019, com uma ação implantada pelo Ministério Público contra a oferta, né, do transporte coletivo. Então, desde 2019, esse processo vem correndo na Justiça, e na semana retrasada nós tivemos uma reunião, né, onde esteve presente, né, o Ministério Público, os representantes da Prefeitura e a Justiça, né? E lá foi feito um acordo que o município, até o primeiro semestre do ano que vem, né? Então até dia 1º de julho de 2023, o município iria implantar o sistema de transporte coletivo. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando nos termos de referência, né? No termo de referência, que é o documento norteador que vai fazer a licitação para fazer a contratação desses serviços. Nós pedimos nessa mesma audiência para que tudo ocorra da melhor maneira, da forma mais transparente possível, que o Ministério Público participe, né, na análise desse termo de referência, para que lá na frente o município não ocorra com algum deslize ou alguma coisa que não havia sido previsto. Então o Ministério Público também foi solícito nisto, né, pediu para que a gente encaminhasse o termo de referência para uma análise deles, opiniões, e estando tudo dentro dos padrões, nós iríamos iniciar o processo licitatório. A previsão é que os coletivos comecem a circular apenas em julho de 2023. No entanto, os estudos para definir quais serão as linhas e horários já começaram. Até lá, uma comissão ficará responsável por avaliar a demanda de cada localidade. A ideia é passar em todos os bairros, né? Mas primeiro nós vamos ter que verificar se tem a demanda ou não. Existe um plano de mobilidade urbana já aprovado, já é uma lei do município desde 2017, e nele tem uma estratégia de linhas, né, principais que nós temos que utilizar. Não quer dizer que elas vão ser necessariamente aquilo que está naquele plano, porque pode ter um ajuste ou não, às vezes não tem uma demanda para aquela perna. Mas o que eu posso dizer é que nós vamos tentar atender todos os municípios, inclusive a área rural também, né, para que os moradores da área rural sejam atendidas por esse serviço. Então, quais são as ruas que vão passar, a frequência, os horários, ainda a gente está fazendo esses ajustes iniciais para fazer o termo de referência para a licitação. Mesmo depois da licitação, no dia a dia, como eu falei, lá no empírico, né, o ônibus passando todos os dias naquela rua ou naquele horário, nós detectarmos que não tem sentido o ônibus passar naquela rua ou naquele horário, ou ele mudar um certo horário, ou uma rua, ou esticar mais um pouco, esticar menos, nós vamos fazer as alterações, para que a população seja atendida e o serviço seja ofertado de maneira plena. A ideia é buscar referências em outros municípios que contam com transporte público. Porém, o secretário admite que terá adaptações para chegar ao modelo ideal de Balneário Pissarras. Eu acho que não é bem-vindo, né? É uma obrigação do município, de todo gestor de todo município, em ofertar o transporte coletivo. Isso está na Constituição, né? Estão nas leis maiores do país, que os municípios, né, o governo, as administrações públicas, elas devem ofertar a educação, a saúde, infraestrutura, e um dos serviços é a mobilidade. Então, independe se o município está numa fase de crescimento ou se o município vem passando por uma estabilização, a oferta do transporte coletivo ela tem que estar sendo ofertada, né? Os moradores eles devem usar. Como é que nós vamos fazer o controle do uso do carro particular para diminuir o transporte particular na rua se a gente não ofertar um ônibus? Como é que nós vamos incentivar o uso da bicicleta se a gente não tem ainda ciclovias adequadas? Então, para isso que o município vem trabalhando, inclusive, melhoria da infraestrutura urbana, como a melhoria aqui da Emanuel Pinto, onde nós vamos fazer mais 2 quilômetros de vias. Nós temos projetos, né, de outras vias estruturantes com a implantação de ciclovias para melhorar a questão do sistema cicloviário da Emanuel Pinto, da Nereu Ramos,
da própria Temístocles. Então, outros projetos de sistema viário também vão vir. Paralelo a isso, tem a oferta do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo sendo ofertado de maneira qualitária, com qualidade, independe se o município está numa crescente, se ela está estabilizada. A oferta ela tem que ser dada da melhor maneira, para que o usuário se desloque da sua casa para a escola ou para o seu trabalho de maneira adequada. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.